Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Desde já aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje nós continuamos com aquele quadro dentro do canal, trazendo para vocês alguns cuidados com o corpo. Já trouxemos aqui, para um bate-papo, o cuidado com o corpo humano, o nosso físico, a nossa saúde física. Também no outro momento já veio uma pessoa também falar sobre a nossa saúde psíquica. Na outra ocasião, falar sobre a dimensão espiritual, o cuidado com a vida interior. E hoje tenho a grata satisfação de receber aqui no canal a doutora Renata, que é cirurgiã, dentista, e que vem para falar um pouco conosco também sobre esse cuidado com essa parte do nosso corpo tão importante. E aí nós vamos desenvolvendo esse assunto e você nos acompanhando aí onde você está agora. Seja muito bem-vindo ao canal, doutora Renata, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Padre Elimar, estou muito honrada e agradecida pelo convite. Tenho acompanhado o trabalho do canal, é importantíssimo, tanto no aspecto social quanto espiritual. Sim. É uma grande satisfação. Sim, é uma alegria para mim, recebê-la aqui, também para os que acompanham já o canal há algum tempo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o cuidado com a saúde bucal, com a doutora Renata, tão capacitada para falar sobre esse tema. Então já pediria que você pudesse se apresentar, falar um pouco da sua história, da sua formação também. Ok. Eu sou dentista de formação, uma verdadeira paixão no cuidar, e durante a carreira de formação passei pela cirurgia, pela periodontia, realizei mestrado, doutorado dentro da área de lasers e ciências médicas básicas, tanto no Brasil quanto na Espanha. E durante mais de 20 anos estive em cadeiras universitárias, ministrando aulas na universidade, e também coordenando durante 10 anos o curso de odontologia em São José dos Campos. Então, isso fez com que eu pudesse estar permeando várias áreas do conhecimento dentro da odontologia. Uma satisfação poder transferir um pouquinho nesse momento. Sim, podemos perceber sim, que pelo currículo é uma vasta experiência, Então, estamos em boas mãos para fazermos aí perguntas, para a nossa orientação. Penso que é uma parte do corpo tão importante, assim como tantas, os olhos, enfim, mas de que se nós cuidamos bem, pode ser que até nos ajude a prevenir algumas enfermidades, mas vamos falar sobre isso, Então, assim, eu acho que uma boa pergunta para começarmos essa conversa seria, quando começa, o cuidado com a saúde bucal? Em que momento nós podemos voltar a olhar com atenção para essa área do nosso corpo? Essa é uma pergunta, assim, importantíssima, Padre, porque Sim. Muitas vezes ela passa desapercebido. Os cuidados bucais, eles já iniciam na fase intrauterina. Então, com a alimentação da mãe, então os cuidados com o teor alimentar, a criança está desenvolvendo já dentro do útero o paladar. Então, dependendo do que a mãe comer, vai influenciar, E logo depois, quando a criança nasce, o manejo, a limpeza do meio bucal, os alimentos que são oferecidos vão nortear não só o desenvolvimento dos dentes, como os ossos da boca e toda a sua formação, o que vai trazer muitos benefícios depois, tanto para a respiração, para a boa alimentação, para bons hábitos de higiene e alimentação, e isso tudo vai ajudar para o desenvolvimento da criança, na fase infantil, adulta e depois também na maioridade. Sim. E será que, bom, é uma pergunta óbvia, que eu também estou aqui para aprender como vocês que acompanham o canal, Mas, assim, algumas, talvez, enfermidades ou até formato da arcada dentária, isso pode ser adquirido de forma também hereditária da família, do pai, da mãe, não sei como é que é isso, é possível isso? Sim, existem vários fatores que podem
predispor a alterações bucais, né? Uma questão é essa, né? Na tenridade já se estimular a alimentação, a amamentação certinha, que vai fazer com que toda a musculatura da boca seja apropriada para uma boa respiração, né? Então a criança não desenvolveu uma respiração bucal. Quando a criança respira pela boca, o ar entra frio, sujo e seco. Pelo nariz, não. Ele entra úmido, ele entra quente e ele entra limpo. Então, isso favorece muito o desenvolvimento, não só a parte cognitiva, quanto a física da criança. Então, já na amamentação já é importante. A mãe não conseguiu amamentar, mas existem instrumentos, né? Existem mamadeiras próprias para auxiliar nesse selamento e um melhor desenvolvimento. Depois a criança vai desenvolvendo e muitas vezes não se alimenta de alimentos mais duros, etc., também não força esse desenvolvimento, não só muscular quanto ósseo. Pode criar mais possibilidade de apinhamento, aqueles dentinhos tortos, né? Pela falta de desenvolvimento. Sim. Ou às vezes casa, né? A mãe baixinha com o pai altão, ao contrário, então tem dentes, né, com maior estrutura, com marcada pequena. E isso, o acompanhamento por um cirurgião dentista logo no início, né, desde a fase inicial, já pode nortear, às vezes, com aparelhos móveis, já organizando espaços ali, né? Então, essa questão hereditária. Sim. A má nutrição da mãe, por exemplo, durante a fase de desenvolvimento da criança, pode deixar esses dentes um pouco mais frágeis para ausência de cálcio, etc. Então, a fase pré-natal é importante que seja feita justamente para que não hajam carências que vão comprometer a estrutura bucal. Importante ressaltar aí que as mães muitas vezes imaginam, os dentes de leite, né, os dentes descidos, eles vão caindo com o tempo, depois vão aflorando, vão erupcionando os dentes permanentes. Então a mãe fala, né, às vezes se negligencia a higienização desde pequenininho, porque eles vão cair. Porém, o dente permanente está muito justaposto aos dentinhos de leite. E esses dentes de leite, se eles infeccionam, né? Se eles têm cárie, infeccionam, eles comprometem o germe do dente permanente e isso depois pode comprometer aquele dente que já vem até muitas vezes com uma má formação. Uma coisa importante, os dentes começam a erupcionar entre 6 meses ali e quando chega por volta de 6 anos de idade, nasce o primeiro dente permanente e é o último dente. Então, às vezes a mãe não vê. E ele fica embaixo da oclusão, né? Fica abaixo, então fica difícil. E é um dente importantíssimo para essa engrenagem que a gente tem de todos os dentes. E vamos pensar que uma bicicleta sem um dente vai ruim, né? Um motor sem faltando uma peça também não vai funcionar direito. Então é importante, já desde criança, ir se acompanhando nesse sentido. Sim. Às vezes você já ouvi algumas vezes, né? Pessoas dizerem, talvez sem propriedade, mas aí uma pergunta também, mas que às vezes eu já ouvi dizer que crianças que usam muito tempo a chupeta, ou alguns até chupam o dedo, né? Que isso pode trazer uma deformação no desenvolvimento da arcada dentária. Isso é real, possível? Sim, perfeito. Quando a criança chupa o dedo é ainda pior do que a chupeta, porque hoje tem chupetas ortodônticas, né, que permitem o posicionamento direitinho da língua. Porque o que acontece, a musculatura orbicular, né, a musculatura da boca com a língua formam como se fosse um gradil para os dentes, então eles ficam em perfeita posição. Quando tem um anteparo ali, que é o dedo ou a chupeta, fica um espaço. E o céu da boca, com o dedo ou com a chupeta não adequada, principalmente com o dedo, fica um palato, um céu da boca em abóboda, roubando espaço nasal. Não sei se deu para entender. Então a criança desenvolve a respiração bucal, que aí é aquele grande problema, né? Que o ar entra sujo, seco, e ele não entra adequadamente, né, no meio bucal. Então, e também curiosidade, né? Aproveitar, né, sua presença aqui para tirar essas dúvidas, né? Mas quando é que a pessoa percebe, ou se ela percebe sozinha, ou se precisa de um profissional para orientar a pessoa
em relação a isso, o uso do aparelho, né? Aparelho dentário, né? A pessoa que percebe por si ou o profissional que indica, observa e orienta isso? Uma forma preventiva muito importante é que a criança, assim, nasceu, ela já, né, tem um acompanhamento odontológico. Então, a cada 6 meses, ela é vista por um profissional. E esse profissional vai estar acompanhando todo o desenvolvimento. E isso até a fase idosa, porque em diferentes momentos da vida, são acometimentos que vão levando a problemas bucais, sejam eles o posicionamento dos dentes, a perda de algum elemento, né, dessa engrenagem toda, porque cada dente tem uma função. Né? Então, os da frente são de cortar, depois vem os de furar, depois de triturar, e o outro tornar uma pasta que vai permitir com que o estômago não trabalhe tanto, gerando tanto ácido, que traz outros problemas, e todos os nutrientes possam ser muito bem absorvidos. Então, todos os dentes precisam estar presentes de uma maneira harmônica. E isso o profissional vai acompanhando. Muitas vezes, tem dentes que não cabem no meio bucal, né? Que é a necessidade até da extração. Sim. E isso é possível de ver. É lógico que o próprio indivíduo, se verificar algum dente torto ou que está com algum movimento, vai comer uma maçã, observa um sangramento, acorda, tem sangramento no travesseiro, vai passar um fio dental, enrosca. São alguns aspectos importantes para estar buscando um profissional que tem alguma coisa errada. Né? Muitas pessoas percebem, né, que tem algum problema bucal quando começam a observar durante o crescimento, os dentes começam a entortar, né? E aí é importante estar buscando. Sim. Logo quando é criança. Sim. E o cuidado, né, com a saúde bucal, bom, isso assim, é óbvio, né, que isso é importante, né, para uma saúde, né, para a nossa saúde, né, mas agora a falta de cuidado adequado com a saúde bucal pode trazer alguma enfermidade também? Essa pergunta também é fantástica, porque muitas pessoas não têm associação da questão do problema bucal versus do corpo todo em geral, né? Então, se a gente for imaginar que doenças da gengiva e do tecido que está ao redor do dente, o osso, etc., comprometimento dessas estruturas por acúmulo de alimento, etc., uma higienização não adequada, pode propiciar a presença de doenças cardiovasculares. Quem já tem predisposição a diabetes pode piorar o quadro por substâncias que são liberadas na corrente sanguínea. Alguns quadros de depressão estão associados a uma piora por conta de estados bucais mesmo. Partos prematuros têm associação. No esporte pode gerar, por exemplo, a doença periodontal pode levar por esse processo inflamatório que é descarregado no sistema circulatório, aumento da fadiga, lesões musculares. Então tem um universo aí que pode ser comprometido no nosso sistema por conta das bactérias no meio bucal de forma patológica, né? Porque nós temos muitas bactérias na boca que convivem conosco, mas o excedente, ele realmente gera um grande transtorno no meio bucal. Bactérias que podem ir através da corrente sanguínea nas válvulas do coração, gerando endocardite. Em caso de diabéticos, né, pode aumentar o nível glicêmico, né? Isso em exames é possível verificar, a hemoglobina glicada que sobe muito. Ele tem dificuldade de controlar às vezes e por uma questão de doença periodontal, doença na gengiva. Então tem toda essa questão, que é um ciclo vicioso ali, que se não se cuidar da parte bucal, a parte sistêmica às vezes fica comprometida. E as pesquisas mostram, né, casos de inter-relação com infarto, AVC, etc., e o meio bucal comprometido. Então realmente é importante essa atenção dirigida. Sim. Então, você falou do esporte, né? Realmente, há um tempo atrás, não saberia precisar quanto tempo, mas eu vi uma reportagem, né, de um grande clube, inclusive do futebol brasileiro,
em que os profissionais da saúde lá, que cuidavam dos atletas, eles começaram a trabalhar um pouco mais essa área, né? Assim, junto aos atletas, porque eles começaram a identificar que os atletas estavam tendo alguma dificuldade, problemas físicos até, ou até falta de rendimento em campo. E aí constataram que era por conta da falta do cuidado necessário com a higiene bucal. Certo. Isso pode acontecer, né? Procede, sim, e muito, porque são várias esferas dentro do esporte, né? Hoje em dia tem a odontologia voltada para essa área, então desde a proteção bucal para alguns esportes, né, que podem levar à lesão, alguns atletas têm o apertamento dos dentes, então durante alguns exercícios isso pode levar à disfunção temporomandibular, que fala com desgastes e fraturas dentais, né, dores de cabeça frequente, então associadas a essa descarga, né, que algumas pessoas apertam os dentes, isso a partir de hoje todo mundo sabe que não pode mais, então, né, que apertar os dentes faz muito mal. Então, a gente tem que estar com os dentes separados, né? Isso é uma máxima dentro da odontologia. E tem a questão do respirador bucal no esporte, que ele tem menos rendimento, menos oxigenação. Esportistas que têm alguma ausência dental, ele tem prejuízo da sua nutrição, né? Por sua vez do rendimento, tanto físico quanto cognitivo. A questão também do processo inflamatório sistêmico, então, se tiver um problema de cárie ou doença periodontal, isso é descarregado na corrente sanguínea e gera uma fadiga geral e mais propensão a lesões, etc. Isso tem artigos científicos que demonstram. Então, o cuidado bucal é preponderante. Fora isso, alguns esportistas fazem uso de géis, né, de carboidratos ou isotônicos, energéticos, e isso tem muitos deles com açúcar e que levam a acidez bucal lá embaixo. Então essa acidez bucal propicia a proliferação bacteriana ainda mais, o açúcar também, e é a questão também da perda do esmalte, né, que perde cálcio para tamponar o meio, para deixar o meio menos ácido. Então fica mais susceptível também a lesões, fraturas, etc. Então, dentro do esporte há uma necessidade grande que a ausência de dentes em esportistas também pode levar a essa questão, né? A mastigação fica prejudicada, a absorção também fica prejudicada, porque o bolo alimentar ele já não é tão triturado como adequadamente, então os nutrientes também não são absorvidos de forma ideal. Então todo esportista, né, a gente orienta fortemente que faça um controle, né, não só da higiene, mas com, né, perder um dente, restabelecer o quanto antes, né? Todos os dentes são importantes. A gente tem 10 dedos na mão, se um faltar vai fazer a diferença. Então, e também eu tenho visto, de vez em quando eu vejo aquelas propagandas que passam, você está assistindo um vídeo, passa aquelas propagandas rápidas, né? E não sei se isso é recente ou se já existe há muito tempo e eu que não sabia, né? Mas eu vi as pessoas fazendo propaganda de uma espécie de uns dentes que você coloca sobre os seus dentes. Ah, sim. Assim, acho que para melhorar, enfim, sei lá, alguma coisa, não sei qual que é o objetivo, né? Bom, penso que para melhorar a imagem, né? Sim. Dos dentes, mas como que isso pode trazer, pode ser prejudicial também à saúde, pode, enfim, é usual, é muito prático? Então, normalmente esses artefatos eles são vendidos de uma maneira assim aleatória, né? Assim como géis de clareamento que não são prescritos por cirurgiões dentistas. Sim. Então isso pode levar vários aspectos negativos, né? Como, por exemplo, deixar espaços sem adequado com preenchimento e com um material menos rígido. Então, quando a gente tem, por exemplo, um chiclete na boca, a tendência é apertar. Então, se a gente tem uma estrutura que não seja
rígida como os dentes, o organismo entende como alimento, ele vai tender a apertar. Isso pode gerar, né, o reflexo de apertamento, que é o que a gente chama de bruxismo. Se há algum problema dental, e normalmente ele precisará repor essa estrutura e não mascarar, né? Mascarar aquela estrutura, porque numa alimentação, etc. Então a classe não recomenda que isso seja feito, e sim seja feito em nível profissional. Existem sim alguns, em nível profissional, existem sim as lentes de contato, que aí melhora o aspecto dental quando há um comprometimento muito grande, que são aqueles dentes que ficam perfeitos, mas aí isso é todo um estudo para ver se o indivíduo, ele realmente está apto para receber aquela estrutura. Se ele tiver um apertamento, etc., muitas vezes tem que ser, o profissional tem que avaliar quais são as fases que ele precisa passar. É que nem a história, a questão do géis de clareamento, né? Começou a se utilizar, comprar pela internet, tudo o que aconteceu. Algumas pessoas começaram a ficar com os dentes transparentes, tamanho era o uso inadequado daqueles produtos, que não foram orientados por um profissional. Nossa, então, até isso também pode provocar. Então, o uso inadequado, né? Sim. Pode provocar isso. Eu acredito que seja por questões estéticas, Sim. né? Mas até a estética também, né, um pouco a sua área, né, de cirurgiã também, né, até a estética também pode ser melhorada, né? Sim, e isso mexe muito com a autoestima. Então, muitas pessoas, não só a ausência dental que prejudica a autoestima, né, que diminui a possibilidade do sorriso. O sorriso é uma porta de expressão, né, expressão dos sentimentos. Então, muitas vezes, pequenas modificações no meio bucal já são capazes de tirar pessoas de depressão. A gente já acompanhou pessoas que voltam a sorrir, a se socializar. Então, não é estética no sentido de, né, ficar muito diferente, mas sim devolver o convívio social. Isso é importante. Sim. Porque vai estar casando com a função também, preenchendo todos os espaços, melhorando a qualidade visual. Ele também está melhorando uma condição funcional daqueles elementos todos que ele vai estar trabalhando. E aí, tocando nesse assunto, até gostaria de complementar que as pessoas têm muito medo dos implantes, né? Vou fazer uma cirurgia. Hoje em dia, os implantes evoluíram tanto que tem muitos casos que não precisa nem fazer corte da ponto. O implante é colocado atravessando a gengiva, então tá muito avançado. Interessante, bom saber dessas Sim. coisas, né? E também na questão bom, penso que está associado à higiene, mas também penso pode ser que tenha algumas razões mais profundas que nós não saibamos, né? Mas a questão do mau hálito, né? Pessoas que têm essa dificuldade, né? Como lidar com isso? Quais as causas e como lidar com essa situação? O mau hálito, ele pode ter várias origens, né? Algumas origens são locais, né, por má higiene, né, alguns nichos em que ele não consegue estar higienizando realmente. Então, né, um profissional poder localizar e fazer, normalmente o indivíduo não percebe, porque a sensibilização é que nem quando a gente entra num lugar onde está um cheiro ruim e de repente a gente já não percebe mais, né? Então existe uma comandação neuronal própria instintiva para a gente conseguir ficar em determinados ambientes. É do ser humano. Mas existem profissionais que conseguem fazer até medida da emissão de substâncias que estão relacionadas ao mau hálito, né? Corpos cetônicos, etc. Alguns acometimentos, como a diabetes, geram hálito, por exemplo, cetônico, né? Por conta do acúmulo de glicose, né, no organismo. Então, gera-se os corpos cetônicos que também não chegam a ser desconfortáveis para quem está perto, mas ele é característico. Né? O sangramento bucal pode levar, né, também a esse tipo de odor característico, né, do sangue acumulado em bolsas periodontais. E também questões de cunho digestório, né? Então, refluxo, etc. Aí isso tudo
pode ser avaliado por um cirurgião dentista e ele pode estar encaminhando, né, para um gastro ou para um endócrino, dependendo o cirurgião dentista ele já é formado para detectar e orientar, porque ele não vai conseguir resolver tudo, mas em conjunto às vezes ou em determinadas áreas aquele paciente consegue ter uma saúde bucal e reverter esse quadro ou conseguir gerenciar, que é no caso, por exemplo, da diabetes. A diabetes e o meio bucal assim, tem uma relação muito forte. Então é importante, quem tem diabetes precisa, né, no mínimo 6 meses, o ideal tá indo, né, procurar o acompanhamento junto com o endócrino também para manter a saúde bucal, porque a doença na boca alimenta a diabetes e a diabetes alimenta a doença na boca. Por quê? Quem não consegue controlar a glicemia, né, pela alimentação, etc., acaba aumentando o nível de glicose na saliva. E essa glicose alimenta bactérias, que por sua vez aumenta a doença periodontal, que aumenta a liberação de citocinas, que aumenta a intolerância à glicose. Então fica um ciclo, um alimentando o outro. A importância de estar se controlando. E é lógico, o diabético ele tem muito mais dificuldade de reparação do meio bucal, né? As feridas cicatrizam com muito mais dificuldade, a boca é seca, então também propicia, né, aquela higiene natural que a gente tem do fluxo salivar, né, fica prejudicada no caso dos diabéticos, né? Pacientes que estão fazendo uso de antidepressivos, muitas vezes tem a redução da salivação e isso pode gerar na secura bucal também algum tipo de mal-estar, né, para ele ou um desconforto, ele pode... Mas normalmente alguém próximo, é interessante esse alguém próximo falar, porque às vezes está ajudando a diagnosticar alguma lesão importante. Então vai muito além do que, entre aspas, o simples higiene bucal, né? Muito. A questão do mau hálito, né? Então, assim, penso que para a gente, né, ir encerrando a nossa conversa de hoje, o que poderia deixar, assim, como uma orientação prática, né, para os que nos acompanham agora, para ter esse cuidado, talvez buscar um profissional, ou que tipo de cuidado poderíamos, né, ter para termos uma melhor qualidade até de vida, né? Porque acaba nos prevenindo algumas enfermidades também, né? Então, o que poderia deixar assim como uma mensagem prática geral para... Sei que é muita coisa, né? Mas... O mais importante, né? É prevenir. Como tudo na vida, a prevenção é muito mais tranquila do que a gente ter que corrigir depois. Então, a prevenção na tenra idade, passando por todas as idades, até o último dia da nossa vida, ter esse controle preventivo da saúde bucal, que vai trazer bastante conforto sistêmico, né? E, eu não posso hoje, eu não tenho condições hoje, mas já se programar sabendo que é necessário tá se cuidando para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Tanto na questão esportiva, social, no desenvolvimento, né? No caso das crianças. Então é a prevenção, seja no meio público, seja no meio particular, né? Ou institucional. Muitas universidades oferecem um atendimento muito acessível, então é importante, só é necessário esse movimento de ir e manter esse meio bucal equilibrado. Muito bem, então recebemos hoje a doutora Renata, né? É uma satisfação muito grande, são muitos assuntos. Eu gostaria de continuar conversando aqui, né? São muitas dúvidas, muitas perguntas que vão surgindo. Então você que acompanha, né, o canal, aproveito mais uma vez para pedir que você faça a sua inscrição, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Nós continuaremos, né, trazendo dentro do canal esses quadros, né, essas conversas, esses bate-papos que tocam aí a praticidade da nossa vida, o cuidado conosco mesmo, né? Como falei no início, nós já tratamos alguns outros temas, né? Que visa isso, né? Esse cuidado melhor para termos uma qualidade de vida melhor. O canal é um canal de evangelização, mas penso que qual a relação que isso tem com a evangelização? Penso que o cuidado conosco mesmo nos coloca em condições de servir
melhor o reino de Deus, né? Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Renata, muito obrigado, né, por ter estado conosco hoje, e vamos então pedir a bênção de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.